Mais uma vez um abraço a todos os nossos amigos aí do Block One Podcast, começando mais uma vez. Adriano Zanella, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Bruno. Mais um convidado especial, né? Com certeza. Conosco aqui. Mais um bate-papo aí. Ex-intérprete de Libras do presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, mestre em educação, o homem chuta, bate o escanteio, cabeceia, faz de tudo. Fabiano Guimarães, prazer recebê-lo aqui no nosso Block One Podcast. Prazer é tudo meu, agradeço o convite do Block One, do Adriano, do Beto, de toda a sua equipe. Uma satisfação muito grande poder falar com vocês e falar com o público de vocês. É um público aí seletivo, um público que realmente acompanha vocês porque sabe que o trabalho aqui apresentado é de excelência. Obrigado. Valeu. Aproveitando para convidar todo mundo para os nossos canais, para as nossas redes sociais do Block One Podcast. Também você pode ir no nosso canal se inscrever, ativa o sininho lá que você vai receber sempre uma novidade no seu computador, no seu smartphone, no seu tablet. Vamos começar perguntando para o Fabiano lá atrás, né? Rapaz, que onde tudo começou, né? Que também não é tão lá atrás assim. Eu sou um pouco novo, né? Fabiano, conta pra gente. Vem, pelo sotaque, eu acho que você é carioca. Isso, natural do Rio de Janeiro. E da onde do Rio de Janeiro? Da Baixada Fluminense, uma cidade conhecida pela criminalidade, pela marginalidade, pela falta do poder público. E, infelizmente, uma cidade que sofre muita discriminação. Os moradores são gente que trabalha, gente que estuda, gente que cuida da sua família, mas como a cidade é marcada por esses aspectos tão negativos, a gente acaba sofrendo também o impacto dessa discriminação, que é Belford Roxo. Belford Roxo, minha família é do Meia, fica perto do Jacaré ali, que também às vezes de vez em quando o bicho pega. Ontem mesmo pegou. Deu um problema lá. Como é que foi a infância? Brincava muito, ficava mais em casa, gostava de jogar bola? Como é que foi? A minha não foi assim. A minha foi trabalhando. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu trabalhei com o meu tio, vendendo churrasquinho de rua, dos meus 8 aos 14 anos de idade, de 5 horas da tarde até as 11 horas da noite, de segunda a quinta, e sexta, sábado não tinha horário para terminar. Muitas vezes a gente ia dormir 2, 3 horas da manhã, era a hora que o bar fechava, e então a gente ia dormir. No dia seguinte, durante a semana, por exemplo, segunda a quinta, eu falei que trabalhava até as 11, só que eu chegava em casa meia-noite, e aí então ia tomar um banho, poder estudar para o dia seguinte, preparar o material, ou havia uma prova, ou tinha que estudar preparar algum trabalho que a professora ou o professor haviam passado. Então, foi uma infância assim, sem muito desses direitos, que a criança precisa ter a infância dela garantida. Mas como eu era de uma família muito pobre, minha mãe criou a gente sozinha, eu não tive pai, meu pai faleceu, eu tinha 8 meses, então minha mãe era uma dona de casa comum, que lavava, passava e cozinhava para fora para poder nos sustentar. Com isso, todos nós, os filhos de Dona Ditinha, como éramos conhecidos, que era uma leoa, a mãe solteira, guerreira, uma mulher exemplar, e apesar de toda a situação de vulnerabilidade que vivíamos, de pobreza que vivíamos, ela sempre nos ensinou princípios e valores, dentre eles é o que nós vemos hoje no governo do nosso presidente Bolsonaro. A crer muito, acreditar muito em Deus, sempre orar, sempre depender dele, estudar, embora fosse uma mulher com uma escolaridade muito baixa, ela fez só até a 4ª série, que a infância dela ainda foi muito mais pobre que a minha, e trabalhar. Então, desde muito novos, nós todos começamos a trabalhar. Eu de 8 anos. Só quantos irmãos? Ela teve 10 filhos. Sim. E ela conseguiu criar 7, porque desses 10, uma foi tomada pelos avós e 2 chegaram a falecer na infância e ela criou 7. Só que um desses 7 faleceu também já na juventude, com 21 anos de idade. Você acha, Fabiano, já fazendo uma pergunta, assim, falando da sua trajetória, da sua infância, a gente vê muito hoje no Brasil as crianças na pobreza, né, as famílias mais humildes, muitas crianças se perdem, seja para o tráfico, seja para a criminalidade, principalmente o tráfico hoje recruta, né, esses jovens e vai. Você acha que muito se perde desses jovens porque as famílias são mal estruturadas, falta a crença, a fé, falta valores, assim, a tua opinião de quem viveu lá, porque às vezes a gente de fora ou quem não viveu a situação é muito fácil você olhar na televisão e julgar e falar, e às vezes quem está lá, você que viveu e teve essa trajetória e venceu,
você pode falar com propriedade do assunto. Qual que é a tua opinião, assim, que você vê hoje nesse caso, dessas tantos jovens que a gente perde aí para pobreza, para criminalidade, crianças pobres, né? Ô, Adriano, então eu vou tentar fazer aqui um misto nessa resposta. Como eu falei, minha mãe nos ensinou princípios e valores. A pobreza não significa que a pessoa não tem caráter ou não tem valores. Ela está em estado de vulnerabilidade social e não moral. Então, minha mãe foi uma mulher que nos estruturou para a vida, nos preparou para enfrentar a vida. Outros amigos que estavam naquela mesma situação, cresceram junto com a gente na mesma rua, no mesmo estado de vulnerabilidade, se envolveram com o crime, se envolveram com as drogas, se envolveram com os erros. Agora não é não, porque tivemos uma mãe que nos preparou para a vida. Então, assim, a pobreza está em estado de vulnerabilidade, de uma origem simples, humilde, não significa que a pessoa vai virar algo errado na vida. Não vai se declinar para a criminalidade. Agora, eu vejo que a ausência de uma família forte faz com que a sociedade ela fique fragilizada. O que leva, muitas vezes, um adolescente ou um jovem a estar em estado de vulnerabilidade, a se envolver com crimes e drogas, não é o estado ou da sua situação financeira, mas é como essa família consegue orientar, como que essa família consegue guiar. A ausência, por exemplo, paterna, para mim, na minha concepção, é um motivo que deixa um jovem, uma criança ou um adolescente em estado de compensação. Como eu me propus lançar o meu nome, colocar o meu nome à disposição como pré-candidato federal, aqui pelo Distrito Federal, e eu tenho falado muito a respeito disso, que as famílias são disfuncionais e desestruturadas porque as políticas públicas não trabalham os vínculos familiares. As políticas públicas não procuram fortalecer a família. E pode ser uma família com pai e mãe, ou uma família só com o pai, ou uma família só com a mãe. Eu percebi na minha infância que a maioria dos jovens que se envolveu com tráfico de drogas, com a criminalidade, foi para compensar alguma dor. Imagina, a dor de uma criança, o sofrimento de uma criança que espera do pai, seu protetor, a sua segurança, receber dele uma palavra de carinho, de incentivo, ou um abraço fraterno, cheio de amor, simplesmente sofrer a orfandade dele, porque ele morreu, porque ele fugiu de casa, porque ele abandonou a família, porque até está fisicamente presente, mas ele é emocionalmente ausente, ele é psicologicamente o agressor, porque muitos deles agridem, batem com muita violência, com muita agressividade nessa criança. Então, quando a criança ela sente a ausência, essa ausência afetiva, esse abandono afetivo, eles acabam querendo compensar a dor. Então, a dor de uma criança, ela vai se refletir durante toda a sua vida, inclusive na vida adulta. Muitos de nós temos traumas a serem resolvidos, por causa dessa falta aí paterna. Quer dizer, precisamos fazer políticas públicas que resgatem aqui no Brasil a presença masculina dentro da família, a presença do pai na família, a presença afetiva na construção da identidade dessa criança. Porque uma criança que ouve o tempo todo, por exemplo, que o seu pai é um alcoólatra, que o seu pai não vale nada, que o seu pai que ele vê a figura do seu pai como um inimigo, porque é quem o estupra, quem o agride, quem o violenta, ele tem uma construção de uma autoimagem muito negativa. E na vida, e durante o seu crescimento, ele vai demonstrar através de comportamentos. Ele sofre distúrbios comportamentais, ele sofre distúrbios emocionais e psicológicos. E muitas vezes as drogas é só para compensar aquela dor. Ele só redireciona a dor para um outro lado, por causa desses traumas de infância. Para mim, essa criança, como você colocou hoje, a criança, o adolescente, os jovens que se envolvem com esses distúrbios sociais, que são a criminalidade, o uso de drogas e tantos outros, é porque lá na infância faltou o que eu tenho chamado a atenção, a orfandade, faltou não, ele sofreu a orfandade paterna. A gente vai falar também de políticas públicas
sobre as mulheres, que hoje é extremamente importante. Só que eu não posso falar só de um lado e não defender o outro. Para eu defender a família, Beto, eu preciso falar de políticas públicas para as famílias e fazer com que as famílias elas sejam, de novo, reorganizadas e reestruturadas. Porque família forte, sociedade forte. Me parece que, de repente, isso é uma dificuldade de quem defende novas políticas públicas, porque você tem uma gestão federal que atua de uma forma e você tem, por exemplo, São Paulo que atua de uma forma completamente diferente, dificultando o trabalho de quem quer fazer. Isso não vai ser... Os caminhos vão ser bem complicados? Com certeza. Eu nunca imaginei que vai ser... Nunca imaginei, não imagino que vai ser fácil. Se Deus nos permitir chegar a uma vitória, eu sei que é bem complicado. O próprio presidente falou para mim, não é fácil não. Não é fácil não. Então nós sabemos dos desafios que vamos enfrentar, ou sabemos superficialmente, melhor dizendo, mas lá dentro do Congresso Nacional é uma guerra de ideologias, é uma guerra de interesses, mas eu não posso abrir mão dos meus. Eu não posso abrir mão, por exemplo, da família forte. Eu não posso abrir mão de um Estado enxuto e um mercado livre. Eu não posso abrir mão de uma sociedade forte, um povo forte, para que o Estado seja forte. Então eu não posso abrir mão de bandeiras que são as nossas bandeiras e nossas pautas. Por exemplo, quando eu falo de família, eu falei agora do pai, que uma das minhas bandeiras também, uma delas, é a política inclusiva, ou a política de inclusão. Quando se fala de famílias em que há o diagnóstico de uma criança com deficiência, desde lá da gestação ou quando nasce se identifica a deficiência ou a surdez de uma criança, o nível de abandono paterno é ainda pior. Por experiência, não só minha, mas de todos os profissionais, a maioria dos pais, eles entram em luto interior e as mães também entram. Só que as mães conseguem de alguma forma resolver esse luto, porque não se espera uma criança com deficiência, um filho com deficiência. Ninguém, quando planeja ter filho, no planejamento familiar se pensa em ter uma criança surda ou uma criança com síndrome de Down ou uma criança séria, deficiência visual. E ao descobrir que vai ter um filho com deficiência ou surda, o pai e a mãe vão entrar naquele período de luto. A mãe se resolve porque ela se devolve para a sua maternidade, porque ela é forte. A gente fala que as mulheres são frágeis, mas não são não. As mulheres são muito mais fortes que a gente. Os homens que são fracos. Nesse sentido, sim. Por quê? Porque eles não conseguem resolver esse luto. E há 3 aspectos importantes aqui a salientar. Ou ele foge da casa, ele foge desse filho, ele foge dessa mãe, ele abandona fisicamente essa família. 2, a mulher passa por um processo de culpabilização, porque ela sofre o tempo todo a acusação da culpa de ter um filho com deficiência ou surdo. Ele acha que ela não cuidou bem da gestação do filho, o pai acha que ela não cuidou bem da criança e por isso que ele adquiriu a surdez ou de qualquer tipo de deficiência. Há um processo de culpa aí. Então ele acaba a mãe acaba sendo vítima psicológica desse pai. Há um abuso aí. E também ele acaba sendo fisicamente violento. Ou ele agride fisicamente a mulher, ou ele agride fisicamente o filho com deficiência. Eu tenho um amigo surdo, o nome dele é Tiago, que aos 7 anos de idade o pai dele chega bêbado em casa e taca a cabeça dele na parede, dizendo que não tem um filho, ele tem um retardado em casa. Então, isso é inaceitável. É um nível de preconceito muito grande. E aí agora eu vou juntar 2 das bandeiras que nós estamos carregando na nossa pré-campanha: família e inclusão. Eu preciso fazer políticas públicas voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência e também programas que tragam a conscientização que eles são apenas filhos. Um filho com características específicas, se surdos, precisa de uma língua específica que lhe permita a comunicação e a interação com o mundo, que é Libras. Se não for surdo, for com outro tipo de deficiência, que as suas especificidades ou singularidades, como gente, como ser humano, sejam atendidas. E que essas famílias sejam abraçadas. Porque a dor, se é o caso, se é o luto,
elas precisam ser sanadas. E como nós sanamos isso? Através de políticas públicas. Que eu aí entro com o terceiro eixo. As entidades do terceiro setor, elas têm um papel fundamental, justamente para identificar essa família que tem uma criança com deficiência, acolher o pai e a mãe, trabalhar o entendimento, a compreensão da deficiência do filho ou da surdez do filho com esses pais e permitir com que eles tenham uma vida familiar digna, plena, como a nossa. Que dentro de casa essa relação intrafamiliar aconteça com total normalidade e naturalidade, como acontece na minha família e na família de vocês. Então nós precisamos fazer políticas públicas para as famílias, como eu falei aqui, de criar laços e vínculos familiares, para fortalecer principalmente a presença paterna, porque família com a presença paterna é uma família mais forte. A família com a presença da mãe é uma família mais forte. A gente precisa restaurar o que, para mim, como cristão, é o principal, é o motor social. A família é uma constituição divina e ela precisa ser olhada e cuidada na sua integralidade. As bases, pai, mãe e filhos. Trabalhar as políticas públicas inclusivas envolvendo também essa família que recebe, que tem uma criança com deficiência e fortalecer o terceiro setor. Porque na prática, o terceiro setor, ou chamado terceiro setor, é o primeiro. Porque o Estado só entra quando essas entidades identificam essas famílias e esse público. Aí talvez o Estado entre, muitas delas sofrem com a ausência do Estado também, porque não tem recursos do Estado, não tem a presença do Estado para contribuir com essas entidades e, consequentemente, com as famílias, e, consequentemente, com o seu público. E aí o Estado entra depois. E, quiçá, ou seja, talvez entre a iniciativa privada também, por causa da responsabilidade social. Então, as entidades do terceiro setor, elas acolhem, elas identificam, elas abraçam, elas consolam, elas levam alegria, elas levam conforto, elas levam, melhoram a relação entre as familiares, ou seja, elas estão na ponta, atendendo essas famílias e esse público. O que trouxe, né, o Fabiano para Brasília? Eu costumo dizer que foi Deus. É mesmo? Vou te contar, posso contar por quê? Claro. Você está aqui para falar, Fabiano. Vou contar por quê. Trouxe a Fabiana hoje, foi Deus. Só para a gente, só para a gente continuar, se a gente se perde aqui, eu estou curioso para saber, você parou lá do Rio de Janeiro, ainda até para chegar aqui em Brasília, e vamos falando da política também, mas assim, para a gente ir acompanhando aqui. Mas você imagina, no meu estado de vulnerabilidade, Adriano, aí você trabalhando lá, né? Isso, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, daí diante não parei, até mais que meu time, esse primeiro emprego aí, eu fiquei, a minha infância foi voltada para estudar e trabalhar, chegava em casa, como eu falei, de madrugada, no dia seguinte, mais cedinho, a gente acordava e ia estudar, chegava naquela época, a gente estudava até meio de meia, é só época também, né? Tua época também, não sou tão mais velho que você não. Eu sou mais velho. Que bom, feliz por isso. A gente chegava em casa meio dia e meio, qual era a nossa rotina? Chegava em casa, ia almoçava o que tinha e descansava um pouquinho, logo em seguida acordava e já ia trabalhar, saía de casa por volta de 4 horas da tarde. Então não tive muito tempo para brincar, eu tive muito tempo para estudar e trabalhar. Nesse percurso todo, minha mãe falece, eu estava com 15 anos, meu pai faleceu, eu tinha 8 meses, então eu fiquei órfão de vez. Quando a minha mãe viva, Adriano, a gente passava necessidade grande, muita necessidade. Na época tinha aqueles pão, ainda tem algum lugar de pão bengala, né? A gente comprava um só e dividia pedacinho para cada um. Então, o arroz e o feijão diário era aquela coisa bem contada. E a minha mãe, muitas vezes, deixou de comer para poder nos alimentar melhor. Só que quando a minha mãe falece, esse estado de pobreza piora, porque agora a gente está órfão. Você tinha quantos anos? 15 anos. Você não faleceu? Eu fiquei órfão. Você é o mais velho? Eu sou o mais novo. Você é o mais novo. Então agora nós ficamos órfãos de vez. E órfão aos 15 anos de idade, junto com meu irmão gêmeo também que tem 15, nós estávamos órfãos num estado de vulnerabilidade social. Crescemos numa rua aqui na década de 80, que é considerada uma das mais perigosas do Brasil. Você vê o nível de social em que eu estava
ali crescendo. Então, eu cresço nesse estado, nessa situação de vulnerabilidade. Minha mãe falece, então a gente passa fome. Com o falecimento dela, após o falecimento dela. Você tinha tudo para descambar, né? Tinha tudo para dar errado, né? E aí é onde eu tenho usado muito essa palavra, eu era um improvável. Uma pessoa sem pai e sem mãe, órfão já, passando fome. Então eu encontrei Jesus aos 14 anos, um ano antes de minha mãe falecer, eu me converti, passei a frequentar a igreja aí é um outro detalhe, a igreja ela tem um papel fundamental na ressocialização e no direcionamento de propósito na vida. A igreja ela tem um papel pedagógico social extremamente relevante para a adolescência e para a juventude. A igreja ela me traz de volta para um propósito de vida. Através da igreja que eu comecei a aprender a língua de sinais. Foi a igreja que bancou o meu primeiro curso de Libras, foi a igreja que me ajudou nessa ascensão profissional. Eu comecei a aprender Libras por causa da igreja, que me ajudou na aprendizagem, financiando o meu curso. Dali eu apliquei o conhecimento aprendido nos primeiros cursos na própria igreja. Eu ensinava Libras na igreja que eu comecei que eu frequentava, e também interpretava os cultos. Só que dali... É católica? Igreja evangélica. Igreja de Nova Vida. Aqui, por exemplo, eu frequento a Igreja de Nova Vida do Guará 2. E lecionava também no curso de Libras na Igreja Nova Vida Asa Norte, Passando de 12. Daí em diante, através da Libras, que eu começo a ter uma ascensão social, profissional e econômica. Através da Libras, eu me inspiro a fazer a faculdade de letras, porque eu precisava entender melhor sobre comunicação, linguagem, língua, interpretação. Dali eu faço a especialização e vou depois fazer o mestrado em educação. Quando eu faço, nessa trajetória educacional, eu começo então a galgar algumas experiências profissionais. Deus começa a abrir as portas. Então eu me torno professor, me torno um intérprete de referência na época no Rio de Janeiro. As pessoas me procuram para aprender Libras, para fazer palestras sobre a sociedade inclusiva, educação inclusiva. Essa experiência toda está no meu currículo. Um dia eu peguei o trem para ir trabalhar na Faculdade de Direito da UERJ. Eu estava nesse período já com uma vida financeira um pouco bem mais complicada do que eu gostaria de estar. No percurso de Belfort Roxo, da estação de Belfort Roxo até o Maracanã, eu recebi uma mensagem. Você gostaria de participar de um processo seletivo para o Ministério da Educação? Eu gostaria sim, mas deixa eu perguntar para a esposa. E aí mandei mensagem para ela, ela disse, vamos, eu estou engraçado porque eu estou aqui mexendo nas nossas malas, não entendi nem porquê. Mandei o currículo foi avaliado, foi aprovado para vir trabalhar no Ministério da Educação. Quando foi em julho do ano de 2019, eu recebi a ligação. Você não vai ser mais intérprete do Ministério da Educação, que para mim já seria um auge como professor intérprete educacional. Você vai ser intérprete, o primeiro dentro do Palácio, para interpretar o presidente da República, Bolsonaro. Depois Então você veio para Brasília em 2019. É a impressão minha ou depois que a primeira-dama, Michele, colocou praticamente a situação das Libras em live, e a gente viveu um período de lives em virtude da pandemia, as portas se abriram mais? Muito. A dona Michele, ela potencializou a visibilidade das Libras no Brasil e... Vou voltar a essa pergunta? Pode. A dona Michele, ela potencializou a visibilidade das Libras e também da comunidade surda. Tem uma frase que Vygotsky que faz o seguinte: o problema do surdo não é a surdez. O problema do surdo é a visão social sobre a surdez. E aí eu vou repetir para outros grupos. O problema da pessoa com deficiência física não é a deficiência física, é a sua visão sobre a deficiência que tem. Igualmente, o problema do cego não é a cegueira. O do deficiente visual é como você percebe a deficiência visual. Então, esse impacto social da sua visão é que atrapalha a socialização, que atrapalha e prejudica o crescimento profissional, educacional de uma pessoa com deficiência. Não é deficiência. Sim. Adriana, se eu te perguntar assim, qual é a sua limitação e qual é o seu talento?
Qual a minha limitação e qual é o meu talento? Você tem um talento, você é um comunicador. Tá, tem a minha limitação. Eu tenho várias limitações. Mas não fala nossa. Acho que eu sou um cara, sei lá, perco o foco fácil, assim, como é que eu não consigo manter a atenção muito? Como é que qual é o seria? seu talento? Meu talento é ser um cara criativo. E você, Beto? Uma limitação e um talento? A limitação física Físico. e o talento é a comunicação. Se você perguntar, por exemplo, qualquer pessoa com síndrome de Down, com deficiência, vamos botar um exemplo aqui. Se perguntar um deficiente visual, qual a sua limitação? Ele vai dizer uma característica dele, pessoal. E se você perguntar qual é o seu talento, ele também vai dar uma qualidade pessoal. Ele jamais vai falar que é deficiência visual. Porque ele desenvolve outras habilidades. Eles são como gente, eles são apenas gente como você e eu. Você sabe, Fabiano, você está falando aqui, uma experiência de vida minha que vai contar. A minha mãe, meu tio, era surdo e mudo. Então eu tive contato com surdo e mudo desde criança. E aquilo como criança, você imagina, né? Eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos, eu era garoto, menino, 4, 5 anos, eu já tinha contato. Quando eu falava isso na escola, era um choque, né? Porque não tinha. E quando eu ia para Curitiba, ele já morava sozinho, ele já trabalhava, ele já andava de bicicleta, fazia tudo. E era um barato, cara. Porque isso, justamente o que o Fabiano está falando, eu ia na casa dele, eu chegava e falava assim, eu aprendi na época, depois eu esqueci, porque eu não pratiquei mais, ele veio a falecer. E eu falava, ele chegava na casa dele, tocava a campainha, cara, ele colocou um sistema de lâmpada, a lâmpada acendia na casa toda. Uma singularidade da cultura da surda. O despertador dele, aquele despertador antigo, ele fez um esqueminha lá e ficava a luz piscando. Então, exatamente, ele vivia normal. Então, aquilo para mim era mais choque do que para ele. Porque eu perguntava e ele falava, eu trabalho. Tipo assim, mas... Para ele é normalidade, né? Eu morava sozinho, não tinha nada de... Era super independente, E era um choque, ele veio passar uma vez em um mês aqui em Brasília de férias, e eu ficava com ele, a gente andava de bicicleta, eu levava ele para os lugares. A forma que as pessoas olhavam para ele é exatamente o que você falou, é o jeito que olhavam para ele, como se, nossa, ele é surdo. E aí, né? como a gente faz esse preconceito? O olhar social sobre a pessoa com deficiência, o olhar social sobre a pessoa surda. E aí, resgatando a sua pergunta, a dona Michele é emblemática nessa causa. Ela é um símbolo da luta contra o preconceito e contra a discriminação sobre as pessoas com deficiências e surdos. Então, ela resgata, ela traz um outro olhar social sobre eles, um olhar de valor humano, um olhar de respeito, um olhar de empatia. Você começa a enxergar de novo esse sujeito na sociedade. E as políticas públicas ou políticas inclusivas nesse sentido, elas devem existir justamente para isso, para legitimar a participação da pessoa com deficiência surda na sociedade como gente que são. Por isso a gente já fala pessoas com deficiência, porque você primeiro olha a pessoa, primeiro você enxerga a pessoa, depois você lida com as singularidades específicas dela. Eu primeiro olho o Beto, eu primeiro olho o Adriano, depois eu lido com as suas singularidades. E nesse sentido é que nós estamos falando sobre políticas inclusivas e também falando sobre políticas linguísticas. Por que, Adriano, o seu tio sofria tanto com discriminação? Porque a língua dele não é reconhecida devidamente como deveria ser. Hoje, desde lá de 2002, temos o reconhecimento legal da Libras como sistema linguístico. Mas na prática, nós não temos, por exemplo, a Libras na educação como uma disciplina regular. Na prática, nós não temos a Libras na formação social de um profissional de comunicação, de um profissional da segurança pública. A gente acaba o sistema jogando isso somente para o professor. O professor precisa aprender Libras. Mas espera aí, ele é um sujeito consumidor. Ele vai consumir o seu produto, a sua rádio, o seu programa, mas também vai consumir os produtos vendidos numa loja, num supermercado, numa padaria, num show. Ele é um consumidor. Ele precisa de opções. Só que para chegar até você, até o seu produto, ele precisa também de acessibilidade comunicacional. E quando a língua ela é valorizada, o sujeito da língua ele é reconhecido como tal. Esse é um cidadão, e é um cidadão pleno, que tem uma língua e que essa língua lhe proporcionou cultura,
E essa cultura é entrelaçamento entre ele e os seus pares sociais. Políticas linguísticas aqui no Brasil precisa trazer à tona essa comunidade. E que a dona Michele faz com muita precisão, com muita maestria e com muita empatia. Porque você começa a me perguntar, não foi a dona Michele que traz esse novo olhar? Ela potencializa esse olhar, ela maximiza, aumenta esse cuidado, esse olhar para a comunidade surda e para outras comunidades também, não somente os surdos, outros tipos de deficiência. Hoje no Brasil, Fabiano, qual que seria o número de pessoas com deficiências auditivas? Segundo o último censo de 2010 que a gente tem, são cerca de 10 milhões de pessoas surdas e com deficiência auditiva. Aqui em Brasília, a estimativa gira em torno de 90 mil a 100 mil pessoas surdas e com deficiência auditiva. Deficiência auditiva, ela pode ser considerada também que ao longo da vida contrai o problema, ou é só quando nasce com aquele problema? Eu posso aproveitar a tua pergunta e responder em duas direções, uma direção mais pedagógica e a outra mais didática. Qual é a direção pedagógica? Nenhuma deficiência é um problema. Lembra da pergunta que eu te fiz? Qual a tua limitação e qual o seu talento? E eu respondi dizendo que nenhuma pessoa com deficiência ou surda vê a surdez ou sua deficiência como um problema ou limitação. Agora, ao longo da vida, você tem dois grupos de pessoas com disacusia, o nome técnico, disacusia, ou seja, quem não ouve, os surdos e os deficientes auditivos. Qual é a diferença? O surdo é aquele sujeito que vivencia uma cultura e uma língua próprias. A cultura da comunidade surda e a Libras como sistema de comunicação e interação. O deficiente auditivo está em um dos aspectos, é o que você colocou. Ao longo da vida, ele vai perdendo a audição. Ou ele é um surdo de nascença, porém não se identifica com a cultura surda. Ele se identifica mais com a cultura oralista. O que é a cultura oralista ou ouvintista, ou audista? A nossa cultura, que ouvimos e falamos a língua verbalmente. Eles percebem a língua através do campo visual e reproduzem a língua através do campo manual, que são as mãos e o corpo. Então, ele pode ser sim, Beto, ter ficado surdo, é um deficiente auditivo, ou ele pode ter nascido surdo, mas não adere à língua de sinais e à cultura surda como sua forma de vida, seu modo de viver. Isso é bastante interessante. Deixa eu perguntar para o Fabiano, aí ele tem esse trabalho todo, trabalho com o presidente, divulgando também. E aí, quando passou pela sua cabeça, mestre, professor, intérprete, chegar à política, claro que você viveu a política como presidente ali, porque foram vários e inúmeros assuntos. Num momento muito difícil, que foi a pandemia, e que, graças a Deus, estamos chegando nesse final. Quando veio na cabeça do Fabiano, vou entrar para a vida pública também. Apesar de já ter entrado. Eu já estava na vida pública. A vida pública já estava com você. Agora, na parte política da coisa. Só resgatando um pouquinho. O improvável, como eu falei aqui na história, da minha trajetória, aquela criança que não tinha pai, que cresceu com a mãe e que uma história muito de pobreza, se torna um intérprete presidente da República de forma inesperada. Não foi algo planejado. Como eu respondi, foi Deus. E aonde eu falei, quem te trouxe aí foi Deus. Nesse percurso, a minha esposa, eu recebi esse convite, mando para minha esposa, ela fala assim, minha mala já está pronta, não sei porque eu estou aqui mexendo nas nossas malas. Então eu venho para cá, para o Brasil em 2019, e não tem uma explicação, mano. O meu currículo talvez é muito bom, mas tantos outros também são tão bons quanto o meu, ou até melhores. E aonde eu vejo a mão de Deus. Depois que chega aqui, de 2019 até 2020, agora é 2022, eu ganhei muita projeção. As pessoas reconheceram o nosso trabalho, as pessoas abraçaram o nosso trabalho. Então, a dona Michele, ela faz o primeiro discurso em Libras, ela traz esse projeto para dentro da presidência. Pela primeira vez na história da Presidente da República, o Planalto conversa diretamente com milhões de pessoas surdas. Eu estou nesse processo, eu e mais um outro colega, e nós começamos a realizar o trabalho de interpretação das falas do presidente, dos discursos oficiais, de pronunciamentos e também, eventualmente, das lives,
onde também há uma outra intérprete, minha amiga Elisângela. Só que eu começo a ganhar o carinho, a consideração, o abraço de todas as pessoas. Eu não decidi propriamente entrar na vida pública nesse campo da política. Houve um movimento de pessoas que viram, através do meu trabalho, do carinho que eu recebo da população, uma forte representação possível de se chegar a um Congresso Nacional, carregando justamente as bandeiras de acessibilidade, inclusão, família, liberdade e também educação. Como também a tecnologia, porque as tecnologias digitais, elas são nossas parceiras na luta da autonomia e da independência das pessoas com deficiência por causa das tecnologias assistivas. Que temos aí um arsenal de equipamentos, de ferramentas que possibilitam uma vida mais digna e mais autônoma para esse público. Então, esse movimento aconteceu quais foram os públicos que te motivaram? Pessoas com deficiência, pessoas surdas, profissionais de acessibilidade, intérpretes de Libras, ministros, políticos, parlamentares, muita gente que viram em mim essa possibilidade de representar essas pautas, principalmente a causa da pessoa com deficiência e a pauta das políticas de inclusão e de acessibilidade. Então foi esse movimento. Eu demorei até a decidir. Durante um ano eu fui procurado até por partidos, diversos partidos, 5 partidos, e conversaram comigo. Faltavam 3 dias para eu decidir se via ou não a lançar o meu nome como pré-candidato. Então eu decidi, na semana final da janela partidária, a vir pré-candidato por Brasília e estou no Republicanos. Você tem filhos? Tenho um casal de filhos. A Bela tem 9 anos, a Heitor tem 4, e minha esposa, a Elisângela, também intérprete de Libras. Que maravilha. Será que a família está preparada agora para essa vida pública? Você ainda é pré-candidato, mas claro que você deve ter tido essa conversa com a sua esposa para vocês decidirem nesse caminhar aí novo, acredito, novo, e vai ser uma batalha, um desafio grande. Um desafio grande. Porque as pessoas têm ideia, né, Fabiano, você vai agora poder falar melhor que ninguém. As pessoas têm ideia assim que o cargo público, ele é fácil, né? Assim, o cara é deputado, o cara é presidente, é senador, e quando você conversa com pessoas que trabalham, que estão lá, vê que é bem diferente, é pepino o dia todo, né? É todo que o presidente virou para mim há 2 semanas atrás e disse, olha, não é fácil, não é fácil não. Preparado a gente nunca está, né? A gente é forjado, eu digo que eu fui forjado na fornalha, né? Por toda essa trajetória, um pouco dessa trajetória que eu contei aqui para vocês. Nesse período que eu sou incentivado, motivado por diferentes pessoas a vir lançar meu nome, colocar meu nome à disposição da população para representá-los, eu sou um homem muito espiritual, eu sou um homem muito religioso. Eu não gosto de usar a palavra religioso, um homem espiritual, mas já estou falando religioso porque tem algumas pessoas que entendem melhor usando esse termo. E no finalzinho, eu ouvi literalmente Deus falar assim comigo: você já ouviu muitas vozes, agora você precisa ouvir a voz de sua esposa. A última voz que você vai ouvir é a voz da sua esposa. Em chegando em casa, eu falei assim: olha, foi assim que Deus falou comigo. Você já ouviu muitas vozes, mas eu preciso ouvir a voz de sua esposa. Não quero que você decida comigo se eu me lanço, coloco o meu nome à disposição nessa guerra ou não. Então ela orou comigo, ela que orou, e ela disse: vai. Inclusive ela me ajudou a escolher o partido republicano. Então hoje ela e eu estamos alinhados como família e conversamos com nossos filhos também. A Bela tem 9 anos. Sabe o que minha filha disse para mim? Não para mim diretamente, ela disse para minha esposa um dia desse que eu não estava em casa, eu estava nessa cumprindo agendas, e ela falou assim: mãe, Deus trouxe meu pai a Brasília por um propósito. A minha filha de 9 anos me disse isso para minha esposa, depois a minha esposa me contou. Então, conversamos, oramos e orientamos nossos filhos. É claro que nesse período eles vão sentir um pouco o impacto da ausência, de um corre-corre, de uma agenda atrás da outra, mas até nisso Deus é bom, porque a minha filha com 9 anos, sem saber o que é política exatamente,
ela já me deu essa palavra profética. Deus te fez a Brasília por um propósito. A minha esposa orou por esse propósito. Nós estamos caminhando nesse propósito. É isso, Adriano. Então, partindo para a reta final, o Fabiano falou aí da Tecnologia. tecnologia. Vamos fazer ele dar uma viajada aí? Bora! Já usou um desse, Fabiano? Já Rapaz, teve? eu usei uma vez só, é muito bom mesmo. Posso só dar alguns dados aqui importantes? Claro. Para que você, o público de vocês conheça uma realidade que talvez não saiba. E aí eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Claro. Olha, por volta de 2,9 pessoas com surdez ou deficiência auditiva acima de 18 anos, apenas 2,9 tem o ensino fundamental incompleto. Mas desse aqui, a maioria nem sequer tem nível de escolaridade. 2,9%. 0,5% apenas das pessoas surdas ou com deficiência auditiva alcançaram o nível superior. Isso é daquele, só para o pessoal de casa, isso seria daqueles 10 milhões. Daqueles 10 milhões. Só para o pessoal entender. Então, 0,5% de 10 milhões. 0,5% de 10 milhões. 50 mil pessoas somente de 10 milhões. Olha, seria quase nada. A maioria não tem o fundamental completo e sequer tem qualquer tipo de instrução escolar. Cerca de 1,3 desses 10 milhões, cerca de 1,3 da população em idade de trabalho vive de um salário mínimo. A maioria sequer tem emprego. Agora eu vou trazer um outro dado que é mais alarmante. Somados, pessoas com surdez, pessoas com deficiência física e outros tipos de deficiência, somos, em média aqui no Brasil, 46 milhões de pessoas com deficiência. Sabem quantos desses 46 milhões têm emprego formal, de carteira assinada? O que você acha? Chuta. Dos Você é bom no futebol? No 46 não, veio que é bom futebol. Futebol é esse cara aqui. Vai, chuta, viu? Pelo que eu estou vendo, menos de 1%. 1%. Aí, nossa. Apenas 1% das pessoas com deficiência têm emprego formal. Isso é falta de política de inclusão. E aí, quando a gente fala de política de inclusão, a gente só fala disso, não, gente. Quando a gente fala de política de inclusão, e é importante agora você falar de política de inclusão, eu estou falando de todos os segmentos da uma vida social, de uma vida cidadã do sujeito com deficiência ou surda. Então, políticas de empregabilidade da pessoa com deficiência surda passa por políticas de inclusão. Ele precisa chegar ao emprego. Para ele chegar ao emprego, após chegar, ele precisa também ter promoção. Desse 1%, Beto, que você chutou muito bem, a maioria não participa de programas de promoção das empresas. Só tem subfunção. Então você tem que fazer política de inclusão para a empregabilidade e para a promoção funcional desse sujeito. Porque tem competências e habilidades, como qualquer outra pessoa, são capazes. Só que quando eu falo também de políticas inclusivas, eu estou falando, por exemplo, de você. Você tem algum tipo de deficiência? Assim, eu posso dizer que ser obeso é uma deficiência para mim. Mas você cresceu com alguma... Você estudou com alguma pessoa com deficiência? Não. Você cresceu na sua escola com alguma pessoa com deficiência? Então, política de inclusão é para você que não teve experiência na vida de saber como é a vida, a existência de uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência surda e você sem deficiência ouvinte não vão viver no mesmo espaço e tempo. Ou seja, você foi excluído da experiência e do contato com eles, como eles também estão excluídos da experiência e do contato com você. É onde gera a segregação. Porque a segregação é gerada pelo distanciamento entre pessoas com e sem deficiência. A discriminação é gerada por causa da falta de convivência entre pessoas com e sem deficiência. A partir do momento que eu tenho políticas públicas voltadas para aproximar e colocar em relação e contato pessoas de diferentes tipos de gente, com ou sem deficiência, ouvinte ou surda, cegas ou videntes, você então aprende a lidar com o outro melhor. E essa segregação, essa marginalização e essa discriminação diminui. Hoje, você perguntou se eu tenho um filho. Tem. Os meus filhos jamais falam, por exemplo, linguagem de sinais e pessoas surdas e mudas. Por quê? Porque eles sabem que é libras e surdos. Até a terminologia, a nomenclatura, você precisa aprender para tratar o outro com o valor humano que ele possui. Então, a experiência dos meus filhos vão fazer com que na vida adulta eles jamais venham discriminar ou preconceituar qualquer pessoa com deficiência.
E se eles forem proprietários de alguma coisa, eles sabem que podem contratar as pessoas com deficiência ou ser sócios delas, porque elas têm capacidades e competências tais quais você e eu temos. Então, políticas inclusivas não é para a pessoa com deficiência apenas, não é cartas remetidas a ela. Política pública é para que políticas públicas inclusivas é para que haja uma construção de uma sociedade inclusiva feita com, por e para todos os tipos de pessoas. Bacana. E hoje as escolas, já tem algumas escolas aqui no DF que já tem mais essa convivência. Eu tenho 2 filhos, tenho um menino de 9, uma menina de 6. Os 2 já estudam com crianças com deficiência. E a visão deles, é justamente o que você está falando, Fabiano, é impressionante. Eles já têm uma outra vivência e uma outra fala e um outro olhar. Porque eles ajudam, falam do coleguinha, e é muito bacana já, é exatamente isso, juntos. Então, mas ainda são muito poucas escolas, eu acredito, né? Tinha que ter uma coisa, mas a hora que isso virar normal, vira uma questão rotineira, né? Porque o normal é viver exatamente entre pessoas com diferentes tipos de gente. É que você falou, né? E exatamente, a segregação ocorre pelo distanciamento, isso, né? Então, a educação inclusiva e sociedade inclusiva devem ser construída por, para e todos. Por, para e com todos. E só o último dado importante aqui para vocês se preocuparem comigo também. Por favor, se preocupe comigo. Apenas 22% das pessoas surdas têm acesso à sua própria língua, a língua de sinais. Precisamos fazer políticas linguísticas. Ele mesmo não consegue aprender para se comunicar, né? Aí não se comunica, não interage e fica ainda mais isolado. Quer dizer, o índice, vou pegar aqui uma pergunta, que não sei se você não deve ter usado, o índice de depressão deve ser altíssimo. Muito. Aí você puxa a depressão, você puxa o suicídio, e aí você vai o alcoolismo, aí você vai o uso de drogas, quer dizer... Exatamente. Quer dizer, um efeito, uma bola de neve. E aí que a gente entra com as políticas de linguísticas, que são diferentes de inclusivas. As linguísticas é o uso, a valorização e a democratização do uso, ensino, disseminação e interpretação da língua de sinais no Brasil para o público surdo e para você também. Porque se você é um sujeito bilíngue em português e libras, você não precisa de intérprete. O intérprete ele entra em eventos, ele entra em momentos estratégicos. Mas para a interação no cotidiano, basta você saber disso. Beleza. Isso aí, chegou a hora de... Vamos colocar aqui, vamos fazer um teste. Tem alguma preferência? Quer viajar? O que você quer, Fabiano? Eu quero viajar, vou dar uma relaxada. A sensação que está pegando, está chegando a água. Faz um I love you aí pra aparecer na tela da TV. Foi tirar uma foto. Embora o Brasil tenha um grande mercado de ensino à distância, o ensino à distância tem sido muito mais uma cópia do presencial do que exatamente o uso de tecnologias como ferramentas e como metodologia de aprendizagem. E foi justamente quando eu falei dessa questão da aprendizagem através de objetos virtuais, desse cenário virtual, porque o meu mestrado foi em tecnologias digitais na educação. Então eu sei qual é a importância da tecnologia como plataforma, como ferramenta e como a própria metodologia de ensino, através das quais as tecnologias digitais, o alunado surdo ou o alunado ouvinte podem aprender muito mais
pelas experiências vivenciadas através dessa realidade virtual. Beleza, vamos lá. Muito bom, vamos lá. Então, a gente queria agradecer, né, Adriano, a presença do Fabiano nessa conversa muito pouca. Eu tenho certeza que mais para frente, passando esse período agora de grande correria, de grandes agendas também, a gente vai poder continuar conversando aqui no Bloco One Podcast sobre a inclusão, sobre os surdos, sobre as pessoas com deficiência, que eu acho que isso é uma bandeira muito boa de se levantar, porque o nosso Brasil precisa de fato. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço vocês dois, agradeço a equipe, agradeço esse espaço, agradeço o programa Bloco One, porque falar de políticas inclusivas e linguísticas para um público como vocês alcançam é importante, porque toda pessoa tem alguém na família com deficiência. Verdade. Agradeço mais uma vez aí, Fabiano. Sorte, sucesso, muito obrigado e espero aí estar com você aqui de novo aqui numa próxima oportunidade. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deixa eu deixar aqui uma ênfase no nosso trabalho, tem sido o seguinte: transformar Brasília na capital da acessibilidade e da conectividade. Então, seria maravilhoso. Gente, obrigado mais uma vez pela companhia. Um forte abraço a todos. Voltaremos aí na próxima. Tchau, tchau. Abraço.